Sejam todos bem-vindos à Escola de Negócios 2.1. Eu sou Ivan Antônio e hoje daremos continuidade da sequência de preenchimento da estrutura de plano de negócio do Fidel. E se você está neste vídeo pela primeira vez, nós gostaríamos de lhe informar de que, fora deste vídeo, existem mais 6 vídeos que nós gravamos abordando sobre como preencher passo a passo a estrutura de plano de negócio do Fidel. Dentro deste canal, o playlist que está escrito Fidel irá encontrar essas aulas anteriores. Se você está aqui também pela primeira vez, pedimos que inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Então, as nossas redes sociais estão em nome da Escola de Negócios 2.1. Vamos iniciar com a aula. É importante frisarmos de que hoje nós simplesmente daremos continuidade com a sequência de aulas que estão dentro do orçamento, dentro da estrutura de coisas do plano de Fidel. Nós estamos no ponto 6, como podem ver aí. No ponto 6 que fala sobre a elaboração do orçamento. Nós já falamos do investimento inicial, já falamos dos custos variáveis, já falamos do preço, assim como também no último vídeo nós abordamos sobre as receitas. Como forma de dar continuação com este capítulo, nós vamos fechar falando dos lucros. E o que seriam lucros? Lucros são os rendimentos que nós obtemos após a venda dos nossos produtos e após retirarmos os custos variáveis, assim como os custos fixos. E olhando para a tabela que foi proposta pela equipe técnica do Fidel, nós temos aqui o lucro igual a receitas menos custos totais. Vamos para a nossa planilha. Nós criamos esta planilha de lucros. Se forem a perceber o conceito que nós apresentamos de lucro, dizemos o seguinte, de que o lucro é igual a receita menos custos totais. E quando nós falamos dos custos totais, nós incluímos os custos variáveis e os custos fixos. Agora, nós gostaríamos aqui de deixar ficar o nosso entendimento, a nossa compreensão, tendo como base o plano de negócio geral, o plano de negócio profissional. Dentro da estrutura do plano de negócio do Fidel, nós evidenciamos que, primeiro, não encontramos uma tabela que sugerisse a necessidade do proponente poder discriminar os custos variáveis do negócio, os custos variáveis do seu produto ou serviço. Mas nós explicamos como é que o proponente poderia fazer, o que poderia fazer para poder evidenciar estes custos. E a mesma questão nós estamos a encontrar quando entramos neste ponto relacionado com os lucros. Se nós temos como base, primeira base, a identificação das receitas, que já falamos disso no vídeo anterior, a segunda base é a identificação dos custos totais. E se nós estamos a falar dos custos totais, significa dizer de que precisamos ter valor exato dos custos variáveis, assim como também precisamos discriminar o valor exato dos custos fixos. É claro, estamos a falar aqui de previsões, ok? E nesse contexto, nós não conseguimos encontrar
pelo menos nesta tabela, ou antes desta tabela de lucro, nós não conseguimos encontrar um ponto que se deixa claro sobre a necessidade de discriminarmos ou descrevermos aqueles que são os nossos custos fixos. Portanto, por conta disso, nós recomendamos, não importa se essa estrutura propõe isso como não, mas para que nós possamos fazer um plano de negócio minimamente completo, nós precisamos ter esses dados descritos o mínimo possível para podermos ter a compreensão melhor sobre as questões financeiras que estão diretamente ligadas com o nosso negócio. E por conta disso, apesar de não estar diretamente previsto nessa estrutura, nós recomendamos que o indivíduo ou qualquer indivíduo que vai submeter o seu plano de negócio, o seu projeto, com base na estrutura de Fidel, nós recomendamos que crie sempre anexos daquilo que não tem nessa estrutura, porém que seja extremamente importante, como o caso da descrição ou da discriminação dos custos fixos, ok? E como é que nós poderíamos estabelecer os custos fixos? Ou como é que nós poderíamos identificar os custos fixos da nossa empresa? É muito simples. Se por um lado nós falamos que os custos variáveis são aqueles custos que variam juntamente com a produção de um determinado produto ou venda de um determinado produto, os custos fixos, conforme bem explicamos nos vídeos passados, são custos que, independentemente se a empresa vai vender ou não, os custos estão lá e a empresa terá que arcar com esses custos mensalmente. E nesse sentido, nós simulamos aqui como poderia ser um custo, uma tabela de custos fixos. Sim, nós criamos essa tabela para poder esclarecer de como é que isto poderia ser, de como é que isto poderia ficar. E neste caso, nós temos aqui alguns exemplos de custos fixos. É claro, os custos fixos variam de uma empresa para a outra. Porém, para este exemplo em causa, nós arrolamos aqui alguns custos fixos para podermos aqui conseguir encaixar e fechar a nossa ideia. Temos aqui o aluguer do espaço, o arrendamento de escritório, temos aqui os salários, temos aqui a energia, temos aqui água, internet, telefone. Estamos a dizer que esses serviços são indispensáveis para a empresa e a empresa vai ter que custear, ou melhor, a empresa custeia mensalmente. E temos quantidades, valores e o valor total. Então, cada um desses serviços, aluguer de espaço, nós poderíamos estar a arrendar 2 espaços, mas só arrendamos um espaço, por isso que aqui colocamos um. E quanto ao salário, estamos a partir do princípio de que nós temos 2 colaboradores, por isso que colocamos aqui 2. E desses 2 colaboradores, cada um deles recebe 2.500 meticais, né? 2.500 meticais multiplicado por 2, vamos ter aqui 5.000 meticais. E de seguida temos aqui esses outros custos. E, portanto, o custo total ou os custos fixos da nossa empresa, olhando para tudo aquilo que a empresa tem precisado mensalmente, que não varia, independentemente se a empresa produz ou não, nós temos como custo fixo total 12.500 meticais. Olha, os custos fixos podem ser mensais, podem ser trimestrais, podem ser anuais. Isso depende da finalidade para a qual a empresa está a fazer esse cálculo, ok? E neste caso são 12.500 meticais, custos fixos. Agora, uma vez que nós queremos calcular os lucros, para nós podermos chegar até os custos totais, era necessário que pudéssemos passar pelos custos fixos. Tendo os custos fixos, é importante ressalvar que em um dos vídeos nós já calculamos os custos variáveis, que nos deu este valor de 50.000, ok? E agora acabamos de calcular os custos fixos, que também deu-nos o valor
de 12.500 meticais. Então, se já temos os custos variáveis e temos os custos fixos, com muita facilidade teremos aí os custos totais. Quais seriam os custos totais? Custos totais é a soma dos custos variáveis juntamente com os custos fixos, ok? E nesse caso, nós temos aqui como custos totais, custo variável, 50.000, custo fixo, dizemos que era 12.500, 12.500. E dessa forma, temos aqui o total dos nossos custos, 62.500 meticais. Agora, uma vez que nós já temos o total dos custos, com muita facilidade poderemos encontrar o valor que está diretamente relacionado com o nosso lucro ou o nosso lucro bruto. E o que significa dizer? Entrando diretamente nesta tabela, nós podemos aqui encontrar estes valores. Só que eu refrescar um pouco a vossa memória. Como nós estamos a trabalhar com aquele negócio do ramo de agricultura, os dados que nós extraímos dos custos variáveis são do negócio do ramo de agricultura. E nós dizemos que aqueles custos variáveis eram trimestrais. E para podermos alinharmos o pensamento, vamos partir do princípio de que os custos fixos que também achamos são trimestrais. Logo, os 62.500 que nós achamos dos custos totais, vamos partir do princípio de que fazem referência a custos trimestrais. E nesse sentido, se nós já temos aqui a nossa tabela de cálculo dos lucros, o que é que nós precisamos fazer? Identificar as nossas receitas trimestrais, que são 95.000, e nossas receitas anuais, que são 380.000 meticais. E de seguida, nós identificamos os nossos custos trimestrais, que são de 62.500, e também identificamos aí nossos custos totais anuais, que vão aí para fazer 250.000 meticais, ok? Então, feito isso, com muita facilidade conseguimos calcular os nossos lucros. Para calcularmos os lucros é muito simples. Lucro é igual a receita, nesse caso, receita trimestral, para o exemplo que estamos a dar. Pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário. A fórmula é a mesma, não altera nada. Portanto, nesse caso, receita trimestral menos custos totais trimestrais. E temos aqui 32.500 meticais. E os lucros anuais serão igual a receitas anuais menos custos totais anuais. E teremos aí o valor de 130.000 meticais. É basicamente isso que nós gostaríamos de partilhar dentro desta aula. Coloque like nesse vídeo, partilhe com os seus amigos, partilhe com pessoas que você sabe que precisam aprender como preencher a estrutura do plano de negócio do Fidel, assim como também deixe o seu comentário. Eu sou Ivan Antônio e você está na Escola de Negócios 2.1. Até o próximo vídeo, estamos juntos.